Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão bem? Graças a Deus. Estão com calor hoje ou estão com Calor. calor? Tá um pouquinho, irmãos. Um pouquinho tá, né? Tá bastante um pouquinho. Um pouquinho tá, ser sincero aí, vai. Vamos ler um texto, irmãos, antes de orar? Romanos 12, versículo de número 9. Vamos fazer a leitura e depois nós oramos, tá, irmãos? O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos afetuosamente uns aos outros, com amor fraternal. Sede os primeiros a honrar uns aos outros. Não sejais preguiçosos no zelo, mas sede fervorosos no espírito, servindo o Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Socorrei os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo pensamento uns para com os outros, não pensando nas coisas superiores, mas acompanhando os humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém retribuais o mal com o mal. Meditai com antecedência no que é honroso perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Bem, irmãos? Amém. Vamos orar e aí a gente continua, tanto nesse texto quanto em outros textos, tá bom? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nosso Senhor Salvador, bendito seja Ele. Bendito seja Ele em todo o mundo, bendito seja o seu nome na terra e no nosso meio entronizado, Senhor. No nome do Senhor invocamos a Tua presença, Espírito Santo de Deus. No nome do Senhor nos achegamos a Ti, ó Pai. No nome do Senhor nos conectamos espiritualmente com o Senhor para provar da Sua boa palavra nessa noite. Deus, que possamos na noite de hoje Te servir um pouco mais, estar mais aptos ao serviço, estar mais abertos e mais quebrantados para toda boa obra, Pai. No nome do Teu Filho, ó Senhor, pedimos a Ti que nos auxilie com toda dificuldade, toda distração, toda falta de compreensão, que toda palavra lançada seja absorvida no campo da nossa mente e que o Teu Espírito Santo ajude a desvendar cada mistério. Em nome de Jesus. Queremos sair entendidos da mensagem, queremos sair entendidos, Senhor, daquilo que o Senhor tem reservado para a noite de hoje, para que possamos, ó Pai, ser melhores testemunhas do Teu Filho na terra. Deus, eu louvo pela vida de cada irmã e irmão que aqui se reúne, ó Pai.
Eu louvo pela vida de cada um que entendeu o quão importante é caminharmos em comunhão. Eu louvo pela vida de cada um que entendeu que a centralidade de tudo isso não somos nós, mas sim o teu Filho. Somos somente, papai, instrumentos nas mãos poderosas de um Deus poderoso, soberano, fiel, maravilhoso, extraordinário. Deus, derrama da tua graça em nós. Nos capacita, Senhor, repousando o teu Espírito Santo sobre nós, para que vivamos os poderes da era vindoura. E que esses poderes possam ser experimentados nesse tempo, ó Pai. Que possamos, Senhor, ser cheios do teu Espírito. Que possamos, Senhor, ser envolvidos com a tua glória. E dotados, ó Pai, de sabedoria, mas não a terrena, e sim a celestial. A sabedoria que vem do alto. A sabedoria que procede de Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Que deixemos de ser como meninos inconstantes e imaturos na fé. Que passemos, ó Pai, a caminhar um caminho novo. Que passemos, Senhor, a se interessar pela sua vontade, pelo seu querer e pelo seu bom prazer. Que tenhamos, Pai, disposição e interesse em granjear e também em entender qual é a boa obra que o Senhor prepara desde a fundação do mundo aos seus eleitos. Queremos reinar com teu Filho, ó Pai. Queremos ser achados por dignos de tomar posse desse reino, ó Pai. No nome de Jesus, levante, Senhor, ainda em tempos difíceis, pessoas interessadas a te servir, verdadeiramente. Pessoas que não são enganosas com os seus lábios e línguas, mas que são verdadeiros nos seus posicionamentos e atitudes. Em nome de Jesus, ó Pai, te louvo. Forge em nós o caráter do teu Filho. Imprime nos nossos corações, nas nossas mentes. Imprime, Senhor, na nossa alma a essência do seu Filho, a verdade que só há nele, para que possamos vencer o dia mau. Gratidão, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Bom, meus irmãos, quem esteve na quarta-feira, nós estávamos, o pastor antes estava fazendo a leitura do livro de Tiago, e a carta de Tiago é uma carta assim extraordinária, maravilhosa. Nós na quarta-feira lemos o capítulo de número 3, foi isso? Inteiro. E o capítulo de número 3 da carta de Tiago, ele fala de uma coisa assim extraordinária. Não que a sua carta em si não é extraordinária. Para mim toda a escritura é extraordinária. Mas o ponto que o apóstolo Tiago toca no capítulo de número 3, e que os irmãos vão ver que com muito amor, zelo, temor ao Senhor, ele também vai tocar nos capítulos posteriores, no caso no capítulo de número 4, é algo que ele confronta diretamente com o nosso ser. Porque justamente no capítulo número 3 de Tiago, ele vai falar do poder que tem a nossa língua e também da graça concedida por aquele que domina o seu corpo através da língua e daquele também que acaba fazendo com que seu corpo vá mal por conta da língua. Então o Tiago ele apresenta a língua como um pequeno membro, um pequeno instrumento que ele é capaz de mudar o rumo da nossa vida cristã. Ele é capaz de mudar, inclusive, a realidade ou às vezes até a crença de outras pessoas segundo as palavras que saem da nossa boca. Então, há muitas pessoas, irmãos, infelizmente, que morrem espiritualmente por receber de grandes líderes um falso evangelho. Quando eu digo falso evangelho, não estou falando, irmãos, que nossa, então você é o verdadeiro, o restante é tudo charlatão. Não é isso, irmãos.
Mas nós sabemos que a Bíblia ela nos alerta de falsas doutrinas, falsos mestres, pessoas que ainda que tenham um intelecto, uma sabedoria, né, e até uma forma de falar mais elevada ou até destacada dos demais, mas que não introduzem, né, a pureza do Evangelho, a verdade do Evangelho. Isso é um problema, porque realmente, né, a realidade que o irmão Tiago toca é que não devemos ser pessoas que não zelam pela palavra que sai da nossa boca. Nós, irmãos, temos que tomar muito cuidado com cada palavra, com cada detalhe que sai da nossa boca. Primeiramente porque isso afeta a nós mesmos. E muito pior do que afetar a nós mesmos, porque se eu ainda estou fazendo mal e o mal é somente para mim, ainda que seja mal, só eu envolvo, né? Só eu estou envolvido. O pior é quando faz mal a outra pessoa. E isso, irmãos, pode arruinar a vida, seja cristã de uma pessoa, seja a vida até de um incrédulo. Né? Não fomos levantados para anunciar palavras mentirosas. Não fomos levantados como cristãos para anunciar falsas crenças, ideologias, doutrinas, porque nós pensamos ser correto, né? E não nos debruçamos aos pés do Senhor para entender a verdade do Evangelho. Eu vou citar um exemplo aqui para os irmãos, para vocês verem como é sério isso. E tem a ver com a minha história. Pena que a minha esposa não está aqui, né? Porque o Gigi teve que se recolher e ela também não está legal. Digo de cansaço, né? Muita dor de cabeça. Eu falei, não, fica descansando aí. O dia foi cheio. Mas se ela estivesse aqui, ela ia confirmar isso para os irmãos. Se os irmãos quiserem depois confirmar com ela, não tem problema nenhum. Mas, por exemplo, a minha esposa e eu passamos algo muito delicado com relação a uma coisa que foi lançada nas nossas vidas por meio de uma pessoa cristã, sem discernimento nenhum. E detalhe, uma pessoa que aos olhos, né, vamos dizer assim, né, da cristandade, aos olhos dos irmãos, é uma pessoa que ocupa cargo, né, dentro do meio eclesiástico, né, ou seja, uma pessoa lá pastora, presbítera, enfim, uma pessoa que tem um caminho, não é uma pessoa recém-chegada na fé, na obra e tal. E essa pessoa, ela acabou, infelizmente, é uma irmã, né, se eu não me engano, é pastora, e ela acabou, a minha vida dela e a da minha esposa acabou se cruzando num caminhar nosso, né? E o que aconteceu? A minha esposa, há quase 10 anos atrás, se eu não me engano, completou 9 anos esse ano, se eu não me engano. Sou meio ruim de matemática, mas se eu não me engano é isso, tá? A minha esposa, quase 10 anos atrás, ela perdeu a mãe dela. Os irmãos acho que sabem dessa história, né? A minha sogra partiu de uma maneira muito doída e precoce, porque minha sogra, se eu não me engano, quando ela faleceu, ela tinha menos de 50 anos. 47 anos, isso mesmo. Jovem demais. Uma pessoa que nunca moveu uma palha, irmãos, para prejudicar ninguém. Uma pessoa humilde. Sabe aquelas pessoas de filme, parece aquelas mulheres meio chucrona do campo, assim, sabe? Que não, tudo é inocente. Eu gostava de ver, eu sou tipo você, sabe, Edson? Gosto de fazer piada, a minha mãe sabe também, gosto de brincar. Hoje eu estou mais bunda mole com relação a essas coisas aí, mas eu gostava muito de fazer gracinha com a minha sogra, eu brincava muito, e ela era muito inocente. Ela era muito inocente e a gente aproveitava, tirava para dar risada da situação. Mas uma pessoa com um coração enorme, só que sofria algo espiritual sobre a vida dela, e não só espiritual, irmãos, mas natural também, desde a infância dela. Minha sogra não teve uma infância fácil, não teve pessoas que
enfim, talvez ministrassem essa verdade que hoje a gente conhece, tem o privilégio, a graça de conhecer. Né? Eu queria ter tido esse entendimento quando ela tinha vida, mas eu não tive. Né? Não foi assim a história desenhada. Mas ela sofria com inúmeras coisas, né? Seja familiar, espiritual, desde criança. E o fim da vida dela, ela tirou a própria vida. Só que se suicidou, né? Aos 47 anos. Isso foi muito trágico, porque embora nós, já desde quando eu casei com a Fá, eu fui envolvido em diversas situações, onde a gente teve um tempo que a gente morava aqui na casa da minha mãe, a gente saía às madrugadas, pegava o carro e ia milhão lá na casa do meu sogro e da minha sogra, porque ela tinha ingerido remédios, normalmente era por conta de remédios, mas sempre, né, enfim, ela era levada ao hospital, fazia-se lavagem e tudo mais, ela desintoxicava, beleza, mas teve uma vez que não deu, né? Foi essa a última vez, e ela faleceu, a pessoa que se suicidou. Isso foi muito pesado para nós, também para a Fá. Tinha acabado de perder a mãe, algo que, embora nós soubéssemos do problema, a gente até estava tentando, não tínhamos esse discernimento espiritual. Minha sogra estava sendo acompanhada, né, e já era acompanhada por muitos anos por psicólogos, né, psiquiatras, enfim, que também não sabem resolver o problema, infelizmente. Hoje em dia eu estou para pintar no dedo o médico que sabe resolver um problema, né? E seja ele médico espiritual, médico físico, hoje em dia as pessoas não têm interesse pelo próximo. Essa é a verdade, né? O que conta caiu na minha conta? Se caiu, está tudo certo. Se não caiu, né, deposita lá, faz o Pix. Hoje em dia o pessoal está cada vez mais desinteressado pela vida, né, por solucionar algum tipo de problema, enfim, e assim vai. Então, quando houve esse baque, né, a minha esposa estava afastada da comunhão. Minha esposa já era cristã, né, há muitos anos, afastada da comunhão, e eu era espírita. Nessa época, eu completava 15 anos de espiritismo. 15 anos de espiritismo. E minha mãe sabe, frequentava, né, gostava. E quando perdemos a minha sogra, minha esposa, através de uma irmã que essa lançou palavras sábias, duras, mas sábias, minha esposa se posicionou, começou a congregar novamente, começou a ter comunhão com o Senhor novamente. E essa irmã foi muito usada por Deus. Eu digo essa primeira irmã, tá? E ela disse assim: você precisa se posicionar. Ou infelizmente, coisas piores vão acontecer. E minha esposa, obviamente a conversa não foi só isso, não foi uma ameaça, não foi coagida, mas ela passou a servir o Senhor novamente. E graças a Deus que ela tomou essa decisão, porque hoje eu estou aqui. Ela foi um grande instrumento, ela e minha mãe foram grandes instrumentos de conversão, né, que ajudaram a minha conversão ao verdadeiro Evangelho. Mas entenda uma coisa, eu era recém-convertido. Embora, irmãos, eu sempre tive interesse por estudar, e embora eu não era cristão, mas eu já estudava algumas coisas a respeito de histórias, né? Mas eu tratava eu não tratava como eu trato hoje, com amor, com carinho. Eu sabia das histórias, eu sabia de passagens bíblicas, eu sabia da história do Davi e do Golias, eu sabia da história do Daniel nos leões, eu sabia da história de Moisés, de Abraão, eu sabia, porque mesmo no Espiritismo, e eu também passei por outras religiões, e por bastante religiões, né? Budismo, bruxaria, macumba, enfim, sei lá, macumba não é religião, né? Mas passei, como que é o nome? Oh, meu Deus, esqueci o nome. Umbanda, né? Já tive nesses lugares tudo aí, irmãos. Então, enfim, a gente tinha que ler, eu lia, eu também me interessava, eu também ia atrás dos negócios para ver, eu sempre fui um cara muito curioso, né? Mas eu estava recém-convertido no cristianismo, no Evangelho, e tentando, irmãos, ganhar força, ganhar fôlego, e tirar, sabe, assim, porque os primeiros anos, hoje em dia não é fácil, ainda não é fácil, né? Porque é um vazio que fica ali, e é só o Senhor que preenche. Quem está passando, né, quem já realmente perdeu um ente querido tão próximo assim, sabe a dor que é.
Mas hoje o Senhor nos sustenta, hoje ele tem uma outra mentalidade, mas pensa na época, minha esposa acabando de voltar, né, à comunhão, né, as denominações do jeito que são, essa maravilha aí que a gente vê, né, tratando tudo com interesse próprio, ou seja, estou preocupado não com quem você é, ou o que você já aprendeu, ou enfim, quanto você sabe do Evangelho, ou se você tem alguma dificuldade. O único interesse é assim, ó, quanto você vai dar a oferta que eu diz? Esse é o interesse. Então eu saí desse meio. E acredito que 90% dos irmãos que estão aqui saem do mesmo meio. Então, preocupado é assim, ó, se você não for na comunhão, mas todo dia do dízimo você estiver lá, pouco importa se você não está na comunhão. O problema é você parar de dar o dízimo. Entendeu? O problema é você parar de dar a oferta. Mas enfim, eu devia ter 1 ano de conversão, somente. 1 ano e pouquinho. E uma pessoa conhecia minha sogra, onde a gente se reunia, né, naquela ideia, com a mentalidade que eu tinha na época, né, de que a igreja era um lugar que a gente reunia, né, a igreja era o CNPJ, tinha aquele nome, né, avivamento do Cristo de não sei aonde, né, então eu enxergava a igreja como isso. Eu ia, irmãos, eu estava tão firme, e assim, quando eu mergulho de cabeça, eu estava tão firme que, você tem menos de 6 meses, eu ia de terno e gravata, velho. Assim, ó, pá, alinhadinho. Hã? E eu não ia, mãezinha? Tá, você não ia usar uma roupa meio pano, hein? Vou contar aqui a verdade. Mas eu ia, irmão, sentava, ajudava no som, ternão, gravatão, pá, bibelona no sovaco, assim, ó, pá, um crentaço, né? Eu tava aprendendo, né? Tinha a minha mentalidade, mas eu tava desenvolvendo. Mas espiritualmente, eu ainda era pequenino na fé. Mas o meu pastor, meu antigo pastor, ele sabia o desejo que eu tinha pelas Escrituras. Ele sabia que eu era um cara assim, irmãos. Eu estava aí, e eu não era pregado e não era ensinado que os irmãos hoje comem aqui. Né, da forma aberta, enfim, assim, pode perguntar. Não, irmãos, olha a liberdade que vocês têm. Lá não era assim. Vocês sabem como que é a religião aí afora. Né? Aí louvor lá, 3 louvor, testemunho, oferta, dízimo, palavra, o cara pregou, você entendeu, amém, se não entendeu também, amém também, tá pouco se importando, tem que dar uma viola, todo mundo tem que ir embora e acabou. Mas eu era um cara chato, eu saía dali, eu colava no pastor e falava assim, ó, não, eu não entendi esse negócio aí, pode explicar pra mim. Eu era chato, irmãos. E aí ele via, aí um dia ele chegou e falou assim, bendito foi esse dia no Senhor. Ele falou, olha, irmão, ele falava assim, eu vivia na casa dele. Olha pra você ver, irmãos. Eu vivia na casa do meu antigo pastor, saía às vezes 3 horas, 4 horas da manhã na casa dele, sabe? Ia lá e falava, pastor, não, você vai ter que me ensinar tal coisa. E aí ele falava assim, eu lembro como se fosse hoje, irmão Tiago, pisa no freio, irmão Tiago, pisa no freio. Eu falava, não, pastor, eu quero saber, eu sou assim, eu sou um cara paciente, se eu for servir o Senhor, eu vou servir de todo o meu ser. E aí ele viu que não dava mais para ele falou, cara, eu vou te apresentar um irmão. Que eu já contei a história para vocês, né? Que eu falava que era o gordinho com cara de idiota, que era o pastor Anderson, no caso, né? Aquele servo do Senhor que está lá atrás. Né? Eu estou contando aqui que tem alguns irmãos que não estavam, né, no dia. Mas quando foi apresentado, eu falei, mas você não falou que ia trazer alguém interessante para me ensinar? Cara, tem uma cara de besta, não ensina nada. Como se eu tivesse, né? Eu digo assim, porque sempre foi uma pessoa, por que eu falei? Não é pela fisionomia, irmãos, né? Eu tenho muito carinho e amor pelo o Anderson é meu pai na fé. E meu pai, assim, meu irmão, meu amigo, meu conselheiro, eu digo a cara de tonto, assim, que eu trago para a época, no sentido de qual era o crente que eu enxergava? Qual era vamos dizer assim, a forma de medir se uma pessoa realmente caminhava com poder, autoridade vinda de Deus ou não? Primeiro, a forma que o cara se falava e se vestia. Porque é isso que as pessoas estão pregando aí afora. E aí você vê uma pessoa, ele sempre foi esse cara maravilhoso aí, sabe, irmãos, humilde, que tipo convive no nosso meio, e se ele tiver que andar de bermuda, chinelo, ele anda de bermuda, ele anda de chinelo, ele põe boné, ele, né, enfim... Tudo normal. Meu pastor, quando eu ia na casa dele, porque era essa imagem que eu tinha do líder espiritual, né? E o meu pastor falava com muita autoridade, era um cara também bem intelectual nas palavras.
E era um cara que tinha um entendimento. Só que ele não retinha toda a verdade, esse era o problema. Mas eu ia na casa dele, Dona Maria, meu antigo pastor, era um moreno, assim, tipo jogador de basquete, o cara era alto, pensa. Eu tocava a campainha, às vezes eu não estava esperando, porque eu ia mesmo, sempre na caruda. E chegava lá, tocava, falava, pastor, tá. Às vezes era meia hora, porque o cara ia colocar a calça social, o sapato social, a meia social, o terno e, quando não, a gravata para me receber. Porque se ele estivesse na casa dele de bermuda, de camiseta regata, ele não recebia. Tá entendendo? Então, pintei um cara bom, que era o cara que andava toda hora, tipo, se fosse cagar, irmão, você tinha que estar de terno e gravata. Senão, é sério, senão não estava cagando a unção. Tá entendendo? Então, tipo, eu enxergava isso. E eu pintei um líder espiritual assim. Aí quando veio o pastor antes, eu falei, puxa, não, depois que os irmãos viram lá para trás, vê a camisa do cara. Você não sabe se ele veio para o culto ou se ele vai para o Havaí. Mas tá tudo certo, irmãos. E foi dessa forma que eu conheci ele, desse jeito. Eu falei, não vai ter o que me passar, cara. Não vai. Mas bendito seja o Senhor que eu estava enganando. Ainda assim, meu pastor chamou ele para ministrar. Né? Isso tudo não tinha, como eu falei para os irmãos, estava no processo de 1 ano do falecimento da minha sogra. Acho que nem 1 ano tinha dado. E aí ele foi ministrar uma palavra lá na igreja. Né? Cheguei lá, eu estava no som já. Quando eu vi, chegou ele e a pastora Andressa. A pastora Andressa ainda chegou no vestidão, eu lembro. Mas, e ele até foi de social no dia. Aí eu até dei uma olhada assim, eu falei, eita, porque é lógico, né, irmãos? Os caras faziam isso, ele não é bobo. Chegou numa igreja extremamente religiosa e ia pregar a palavra, ele foi no social, como os irmãos já viram aqui também, eu no social aqui também, ele chegou lá. Eita, será que tem caldo, né? Aí para sair, né? Fiquei no som, mas irmão, prestei atenção em tudo, ele ministrou uma palavra. Irmãos, quando ele terminou de ministrar, eu não sabia o que fazer, eu não sabia em que dimensão estava. Eu nunca tinha comido um alimento nesse nível. E aí terminou o culto, fui falar com o pastor. Falei, cara, me ensina esse trem aí, velho. Você é louco. Que negócio é esse que você falou aí? E aí, mó bate-papo no final lá, né, da comunhão. Lembra, paizão? Mó bate-papo. E aí a minha esposa colou também, porque minha esposa é zica também, ela curte, colou também junto. E a gente começou a conversar com o Anderson. E aí, sem saber nada, minha esposa, ela estava numa intimidade com Deus, religiosa, mas estava, de que ela estava procurando uma resposta vinda da parte do Senhor. Para quê? Para o suicídio. Minha esposa ainda ficava com o coração, né, endurecido. E eu ainda estava naquela ideia de crer, porque o Espiritismo crê em reencarnação. E eu não sabia ainda se eu já tinha deixado de crer em reencarnação, se eu cria em reencarnação, se eu falava para ela da reencarnação, se ia piorar as coisas. Olha para você ver, irmão, o estado que eu estava, na época que ele me conheceu. Ou na época que eu conheci ele. Aí, minha esposa colou do lado dele e do nada, ele estava falando algumas coisas, perguntando para mim, eu achava que eu sabia tudo de Bíblia, vi que eu não sabia bolhunças nenhum, porque eu achava que o tanto que eu tinha aprendido, né? E aí o pastor, antes do nada, começou a falar a respeito de pessoas que se suicidam. Do nada. Do nada não, a gente sabe que não foi do nada, né, irmãos? E a minha esposa ali do lado, sabendo que era Deus tratando a gente. Porque a gente não perguntou, o que é, na sua visão teológica, o que acontece com uma pessoa que tira a própria vida? Não, ele começou a falar. Ele chegou e falou assim, por exemplo, pessoas que tiram a própria vida. Minha esposa do lado, eu já olhei para ela, a lágrima descendo o olho desse tamanho. Ele falou assim, irmãos, e aí ele foi discorrendo a Bíblia, ó, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro, não tem aquilo outro. E cara, a gente foi curado naquela noite. Entende o que eu estou falando? Uma pessoa sabe que com palavras vindas do céu, do alto, uma sabedoria que não procede da terra, semeou a verdade. E eu fui embora convicto daquilo. Minha esposa foi embora convicta daquilo. Horas, irmão, foi um momento de comunhão. Olha a importância disso. Um momento de comunhão. Porque foi depois da ministração dele, eu corri atrás do Anderson, junto com a minha esposa, a gente foi bater um papo junto com o Andressa ali também, ele começou a falar as coisas, mudou a nossa vida. Escuta o que eu estou falando para você. Uma semana depois, era
era culto de festividade nessa igreja, tá? Vocês sabem o que eu estou falando. Era culto de festividade, era chamado, né, chama de congresso, né, enfim, campanha, sei lá. Era um culto que várias pessoas de vários ministérios foram lá, que a ideia era arrecadar verba, lógico, né, para pagar aluguel, essas coisas. Aí, por isso que tem esses movimentos. E lá, uma pastora que era amiga da minha sogra, amiga que eu digo não amiga, mas conhecida da minha sogra, sabia do que tinha acontecido com a minha sogra, e detalhe, na semana, naquele bairro, naquela região, tinha se suicidado um presbítero, na região ali, ruas acima, ruas abaixo, tipo assim, muito próximo da onde a gente congrega, saiu a notícia de que um presbítero de uma outra unidade, né, de comunhão, tirou a própria vida também. Essa pastora, ela subiu para ministrar uma palavra. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos, porque graças a Deus eu nem lembro a mensagem, qual era. Mas só para os irmãos entenderem. Vamos supor que a mensagem, né, que a irmã pastora lá foi ministrar, fosse, sei lá, essa que a gente leu, né? Ou a que a gente leu em Tiago, por exemplo, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Esse era o tema da mensagem. Mas na verdade não teve nada a ver, foi lá na antiga aliança, se eu não me engano ela foi falar de Daniel na cova dos leões, um negócio assim. Irmãos, ela leu o texto, ministrou 10 minutos dentro do texto. Um texto que falava a respeito disso, do milagre que Daniel viveu na cova dos leões e tudo mais. Ela parou a ministração. E era dia de congresso, vai até mais tarde. Ela parou assim a linha de raciocínio dela. E aí ela chegou, e nem encaixou na frase dela. Ela falou assim, porque, por exemplo, pessoas que se suicidam. Não tinha nada a ver com o contexto. E ó, sentou o rei, mas sentou o chicote. Não, porque eu tenho Bíblia, porque eu sei Bíblia, porque eu tenho teologia em Harvard, eu fiz não sei o quê, e toda pessoa que tira a sua própria vida tomou um atalho para o inferno. Essa pessoa é assim, irmão, sentou o forrete, sem se preocupar com quem estava ali, sabendo que minha esposa tinha perdido a mãe, e sabendo que minha esposa tinha perdido a mãe para o suicídio. E nem se ligando, falou do presbítero, da minha sogra, não falou assim abertamente. Mas falou do presbítero, porque, por exemplo, essa semana eu estou sabendo que um presbítero da região aqui tirou a própria vida, está no inferno. Era uma campanha, não sabia quantas pessoas estavam lá, podia estar um ente querido da pessoa congregando lá. A pergunta é, como sairia uma pessoa depois de receber uma paulada na nuca dessa? A pergunta que eu faço para os irmãos é, como minha esposa e eu, crianças na fé, sairíamos se a gente tivesse tomado uma paulada na nuca dessa? Talvez hoje eu não estaria aqui. Eu vou dar uma língua maldita que anunciou uma mentira. Porque hoje, irmãos, hoje eu sei, hoje eu me apaixonei, né, daquele tempo para cá, aí eu vesti a camisa, me apaixonei por essa bagaça aqui, não só essa, quanto traduções, cultura, idioma e o escambau A4. Hoje eu falo pro cara, eu te desafio a achar isso aí que você está falando. Te desafio. Se achar, você pode pegar meu carro e levar embora. Agora. Te desafio a achar essa patifaria que você está pregando aí. Hoje eu não tenho medo, irmãos. Mas isso só foi possível porque uma pessoa semeou a verdade na minha vida, teve amor pela nossa vida e foi honesto com o Evangelho do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A nossa língua, irmãos, a nossa língua, tudo aquilo que sai da nossa boca, isso foi uma introdução gigante aqui que eu fiz, mas tudo que sai da nossa boca é algo que a gente tem que ter, assim, extremo zelo, porque podemos matar a fé de pessoas e até mesmo pessoas. Outra vez, nesse mesmo ministério, eu vi um jovem que também ele por várias vezes, um jovem, se não me engano, ele tinha 17 anos, minha esposa vai lembrar da história, eu tive o prazer de conhecer ele também, infelizmente eu não tinha o entendimento que eu tinha. Ele foi lá num dia de congresso, esse jovem, e ele já tinha tentado suicídio ele morava em abrigo, não tinha família, enfim, sabe, era menor de idade, esperando adoção e tal, e ele com 17 anos já tinha tentado se matar mais de 15 vezes, cortando os braços e tudo mais.
E aí ele mostrou pra mim que ele tinha vergonha de mostrar, eu entrei no bate-papo com ele, ele acabou mostrando os braços pra mim, meu irmão. Olha, irmão, é duro de ver. As cicatrizes assim, ó, todos os, meu, de fora a fora, talhado assim, talhado assim, talhado assim, coisa, sabe, que fica aquela, chega a ficar queloide, sabe, aquele negócio alto. Ele foi nesse congresso e infelizmente, eu lembro, e, irmãos, me dói essas coisas. Eu lembro que um pastor que nem caminhava conosco, porque embora meu pastor não tivesse, meu antigo pastor, ele não tivesse total compreensão das escrituras, ele não tinha coragem, ainda que ele acreditasse que uma pessoa, sei lá, perdesse salvação, fosse para o inferno, ele não falava, sabe? Graças a Deus que ele não falava, ainda que ele acreditasse. Mas esse pastor não teve sabedoria nenhuma, pegou esse jovem e tome-lhe colocar a mão na cabeça, e tome-lhe expulsar demônio do jovem, e tome falar um monte de asneira para o jovem. Pô, irmãos, foi feio de ver, sabe? E o resultado disso foi que uma semana depois ele conseguiu fazer. 17 anos, irmão. É duro. Hoje a gente às vezes olha para trás e a gente vê a bagagem que a gente passou e o quão sério é o Evangelho. E o pior de tudo foi a carga que ele deixou. Porque um irmão que estava lá, um casal que estava lá acompanhava esse jovem na época. Levava para casa, sabe? Tipo, a filha tinha meio que a mesma idade, eles conversavam bastante, pegou uma certa amizade. E na carta desse jovem, na carta, né, que ele deixou lá, e foi encontrada próximo às coisas dele, ao corpo, não lembro, ele se enforcou, ele acabou se enforcando. Estava escrito assim, mais ou menos, tá, irmãos? Eu não vou lembrar as palavras aqui, mas eu tentei de tudo. E só Deus sabe o quanto é verdade. E quando eu procurei uma resposta no Senhor, um refúgio no Senhor, eu só encontrei acusações, julgamento. O Senhor se calou para mim. É duro, irmãos. É duro. Nossa, acaba com a gente, porque hoje a gente vai falar, Senhor, o Senhor nos forja no aço mesmo, porque precisa ter coração, precisa ter estômago para essas coisas. Ou seja, quando ele decidiu ir uma igreja, né? Recebeu uma palavra de vida, ele recebeu uma de morte. O céu é endemoniado mesmo. O seu caso é isso aí, expulsar demônio. O Senhor se calou quando ele conseguiu fazer o que ele quis. Quer dizer, ele não, a gente sabe que isso é uma ação maligna também. Difícil, né, irmãos? E aí? Como volta atrás? Como resgata o que foi perdido? O Evangelho é sério, irmãos. O que o irmão Tiago fala aqui aos irmãos é sério. Comunhão que nós fazemos aqui é sério. Nós precisamos acordar, irmãos. Nós precisamos acordar, despertar. Porque o que fazemos aqui, vocês não têm noção. Pode parecer ser fácil. Eu e o pastor Leandro estamos na caminhada aí com os irmãos há basicamente 5 anos aqui. São 5 anos trazendo palavra para os irmãos, a responsabilidade, irmãos, de cada culto, de cada encontro, nós temos uma palavra diferente para a vida de cada irmão. Imagina você com 5 anos de mensagem, irmão. Porque a gente se preocupa com os irmãos. A gente quer realmente que os irmãos avancem. A gente quer que os irmãos experimentem algo diferente. Não é fácil, irmãos. Pensa aí, você todo domingo, toda quarta, tendo a responsabilidade de trazer uma palavra, e essa palavra realmente vir de encontro à vida dos irmãos, e ser algo que os irmãos também, porque a gente sabe como é, ainda que seja natural, também é espiritual. Ou melhor, ainda que seja espiritual, também é natural, ao contrário, né?
É difícil, irmãos. É difícil, a responsabilidade é grande, mas a gente veste a camisa e a gente não sai para brincar de ser pastor. A gente não sai para brincar de ser cristão. A gente sai de casa. Dedica 2 horas do nosso domingo ou da nossa quarta porque a gente ama a vida de vocês. Porque eu estou preocupado com o quanto vocês aprenderam do Evangelho. Porque eu estou preocupado de saber se vocês estão sendo libertos pela verdade ou se vocês ainda estão com a vida aprisionada. Porque, irmãos, o que aconteceu com essas vidas não está isento de acontecer conosco ou com quem está do nosso lado. A gente alimenta vocês para que vocês alimentem outras pessoas. A gente fala do Evangelho, porque o Evangelho precisa ganhar uma força nesse mundo, porque o mundo está caindo, irmãos. E isso é bíblico, vai cair mesmo. Mas aqueles que estão ao nosso lado, pelo menos a gente deveria estender a mão. E não se conformar. Poderiam vidas ser poupadas. Poderiam famílias, casamentos ser ainda mantidos. Mas hoje, irmão, é ruína atrás de ruína. Eu saio da minha casa porque eu acredito, irmãos. Eu acredito que tem pessoas aqui que necessitam de mim. Como uma partícula do Senhor. Talvez para manter um casamento em dia, talvez para manter uma amizade em dia, talvez para manter, um relacionamento social em dia, talvez para manter uma pessoa sóbria. Mas eu estou aqui para servir vocês. Isso é Evangelho, irmãos. Seriedade, vestir a camisa. E eu sei que eu dei parênteses assim, e foi longe demais. Mas Tiago se preocupou com isso, porque ele está falando assim, ó, e aqui o texto de Romanos já começa assim. Vamos ler o texto de Romanos, ó. Capítulo 12, verso 9. Ó. O amor seja sem hipocrisia. Consegue entender, irmãos? É a mesma coisa que Tiago estava falando. Não adianta, irmãos, nós nos reunirmos como servos do Senhor, como a igreja gloriosa do Senhor, se tudo for um movimento hipócrita. Pessoas que vêm aqui preocupadas com o seu eu, pessoas que vêm aqui preocupadas com o seu problema, se ela tem conta para pagar a conta que ela fez, as cagadas que ela fez, e vem aqui buscar uma resposta no Senhor. Né? Como que vai ficar agora o casamento que ela escolheu? Entende, irmãos? Evangelho não é isso. Evangelho é hipocrisia de palavras. Evangelho é uma experiência em comunhão e unidade. Foi para isso que Jesus orou. Pai, que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Tudo que acontece comigo, aconteça com eles, e tudo que aconteça com eles tem a ver conosco. Com eles, plural. Evangelho é singularidade, é coletividade. Eu saio da minha casa interessado em servir os irmãos. Entende, irmãos? Confiando que o Senhor, da maneira dele, vai falar comigo. Como ele está falando comigo, eu não preparei nada disso. Eu não preparei esse parênteses. Está entendendo? Está adorando até aqui. Glória a Deus. Ele tem uma maneira de falar conosco que ele vai falar. Mas saímos por conta do serviço. Despertamos por conta do serviço. Por quê, irmãos? Algo que foi confiado a nós. E que vai irradiar as pessoas que estiverem à nossa volta. Se verdadeiramente tratarmos o Evangelho com seriedade e o amor sem hipocrisia. Porque não adianta eu virar para uma irmã, para um irmão, até mesmo para minha esposa ou para minha mãe que está aqui e falar assim, ó, eu te amo. Se os meus gestos e a minha atitude for totalmente contrária pelo que eu estou dizendo. Hipocrisia. O que é hipocrisia? Mãe, eu te amo. Aí termina a comunhão, tá, né, estamos até se lambendo aqui. Aí chega aqui, acontece alguma coisa, eu descasco ela, eu humilho ela, eu maltrato ela, eu brigo, eu afronto. A Bíblia está dizendo, honrai seu pai e sua mãe. Hipócrita que eu sou. Ministrei aos irmãos, ministrei a todo mundo, seja a mensagem que for, eu chego lá e descasco. Não trato com todo o fruto do Espírito, tudo que a Bíblia ensina. Vocês estão entendendo? Hipocrisia. Ou hipocrisia, eu falar de comunhão e não estar na comunhão. Hipocrisia, eu falar, por exemplo, de oferta e não ofertar. Hipocrisia, eu falar de dízimo e não dizimar. Ou hipocrisia é eu falar de ler as Escrituras quando eu não leio. Hipocrisia é eu falar de você estudar quando eu não estudo. Isso é hipocrisia. Entende? Que o amor não seja hipocrisia. Como que nós sabemos que amamos uns aos outros?
quando nós nos posicionamos com um gesto de amor. Estar na comunhão. E como a gente bate nessa tecla? É a maior prova de amor que você tem pelo seu irmão quando você vem pensando em servir. Porque quando você vem pensando em ser servido, você é um hipócrita. Eu sou hipócrita. Quando eu saio da minha casa pensando em alcançar algo da parte de Deus, eu não passei de um hipócrita. Porque evangelho não é isso. Evangelho é: eu preciso amar o meu irmão, eu preciso saber o que ele precisa, eu preciso saber onde eu posso ajudar, eu preciso saber no que eu posso servir, no que eu posso ser útil. Quando nós pararmos de pensar em nós mesmos e passarmos a pensar no próximo, irmãos, pelo menos eu sei que a gente não vai resolver o problema do mundo, porque, como eu disse aos irmãos, isso é profético e bíblico, ok? Isso é profético, e por ser profético, obviamente é bíblico. O mundo jaz no maligno e nós caminhamos para um tempo de apostasia. Apostatar da fé é esfriar na fé, desviar da fé. Nós viveremos, né, de agora em diante, o maior esfriamento espiritual visto na história do mundo inteiro. Isso é profético e bíblico, isso aponta para a vinda do nosso Senhor. Mas, irmãos, nós não precisamos, não é porque isso é uma verdade, que não vai haver no mundo pessoas sérias fazendo ainda o verdadeiro trabalho, ainda inundando aqueles que estão à sua volta. Irmãos, o problema do mundo é o problema do mundo, isso daí não está no nosso controle. Mas às vezes uma pessoa que está dentro da nossa casa, uma pessoa que trabalha junto conosco, uma pessoa que faz parte do nosso ciclo social, do nosso ciclo familiar, essas pessoas estão na nossa vida e nós temos o dever, se conhecemos as Escrituras, de semear a verdade, de abraçar. Temos o dever. Nós podemos escolher, irmãos, de ser junto com os 99% que vai apostatar, ou ser 1% que caminha ainda perseverando nos caminhos do Senhor. Pode falar. Em Marcos ele fala a respeito do serviço também, né? Compara o governo da terra, né? As autoridades, que quanto maior a autoridade, mais ela exerce poder sobre o outro, né? E compara o que Jesus ensina, que quanto maior, vamos colocar, do reino, mais serviço você tem que fazer com as pessoas, mais você tem que ser humilde para servir os outros. Quanto mais você serve, mais alto é o... Perfeitamente, é exatamente isso. O que prova que uma pessoa não ama? E é claro para mim, quando ela não vem na comunhão. Não adianta, irmãos, pode virar, você não vai me convencer, eu estou falando você, mas não é você especificamente você, eu estou falando assim, porque passaram inúmeras pessoas aqui que dizem: eu amo a Deus, eu amo o Senhor é meu tudo. Oh Senhor, que né, louva bonito ao Senhor, ora, né, 30 bilhões de vezes melhor do que eu, ou melhor do que qualquer irmão, mas não amo o Senhor, não adianta, não vai me convencer não. Por quê? Porque a atitude é de quem não ama. Porque se amasse a Deus, estaria aqui, ou estaria em algum outro lugar, mas pelo menos servindo o Senhor. Entende, irmãos? Isso é amor. Vamos ler outro texto. Vamos ver um texto aqui, ó. Lucas 6. Versículo 45. Vou pegar esse texto para que os irmãos tenham um certo nível de maturidade sobre esse texto. Ok? Lucas 6, 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O mal, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Pois da abundância do coração fala a sua boca, ou do que está cheio o seu coração fala a boca. Mas, meus irmãos, assim, ouçam-me com muita atenção.
Pastor, mas o coração não fala, a boca não fala que o coração está cheio, isso é bíblico. Aqui, ó, vocês estão vendo escrito. Né? A boca fala o que está abundante no coração, dentro de mim, dentro do meu ser. Na verdade, o coração não é órgão, o coração é minha alma, o que toca a minha alma, ok? Então, a boca fala o que o coração, a minha alma está cheio. Mas então se o cara está falando lá, oh, glória a Deus, aleluia, ele está falando com a boca. Sim. Mas o que o coração dele está cheio? Entende? Porque se está cheio de verdade, o que está saindo é verdade. Se está cheio de mentira, o que está saindo embora seja um glória a Deus, aleluia, mentira. Entende? Não é porque a palavra é boa, é isso que as pessoas têm dificuldade nesse texto. A pessoa falou palavras boas, é porque ela tem um coração bom. E se ela falou palavras torpes, ruins, pesadas, é porque ela tem um coração mau. Irmãos, eu conheci muitos irmãos em Cristo, eu não concordo, já falei aqui com os irmãos, que pregam falando palavrão, mas que são usados por Deus, usam palavras torpes, eu não concordo, mas são pessoas tementes a Deus. Eu creio muito mais num cara desse, que às vezes está sendo verdadeiro, está atingindo um público, um cara, uma mulher, já vi tanto isso, tanto do lado feminino quanto do lado masculino, do que muitas pessoas que usam aí de assim, irmãos, te diz o Senhor, irmão. E é só mentira. Às vezes a verdade na língua daquele, que não esconde, às vezes até as suas manias, de virar e chamar um irmão, ao invés de chamar o irmão de irmão, chama de, né? Olha, irmãos, mas há verdade no coração desse irmão, há um interesse em que o irmão seja edificado, saiba da verdade, ainda que isso seja um jargão que o cara cresceu desde criança e não conseguiu se libertar, e às vezes eles mesmos não falam. E pessoas que eu vi ministrando assim, hoje já não falam mais assim. Foi um processo na vida dela. Enquanto outros, que você sabe, né, irmãos? Tem a hermenêutica, que é a arte a homilética, perdão, que é a arte do pregar. Isso aí aprende na aula de teologia, que até o jeito que a mão faz, que vira folha, irmãos, tudo isso envolve o público, então tem que estar alinhadinho. É isso que eles estão preocupados em ensinar, né? Postura, jeito de andar. Quando você for sair na nave da igreja marchando, você tem que começar com o pé esquerdo. Se começar com o direito, já não está no equilíbrio. A camisa tem que estar... irmãos, isso é a homilética, a arte do pregar e como você se comportar. Ainda bem que eu reprovei nessa bagaça aí. Eu falo do jeito que eu quiser, do jeito que o Espírito Santo me inspirar, eu estou falando. Né? Então aqui não está falando que o que sai é bonzinho da boca das pessoas, é bom. Está falando o seguinte, que sai a verdade que está no coração. Se é um coração mentiroso, é mentira que sai. É hipocrisia que sai. É desonestidade que sai. Se é um coração verdadeiro, vai sair coisas boas, proveitosas, deleitosas, ainda que tenha a sua personalidade no falar. Ok? Certo? Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 29. Vou ler alguns textos, irmão, só para... Eu estou pegando assim, alguns pedacinhos de texto, mas fique em paz. Depois, se você tiver alguma dúvida, eu voltaria até não sei quando. Então, o senhor voltar para você perguntar o que você quiser. Efésios 4, 29. Não é 4,29, né? Não, é isso mesmo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Qual que é? Efésios 4:29. Estava no 5. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a edificação,
conforme a necessidade, para que transmita a graça aos que ouvem. Um alerta aqui de Paulo aos Efésios. É que não saia nenhuma palavra forte, nenhuma palavra de maldição, nenhuma palavra negativa, nenhuma palavra pesada, de baixo calão. Que saia da nossa boca coisas que edifiquem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. O que edifica a vida de alguém? Você enfiar uma adaga, ainda que fosse verdade, para que ela vare as costas do tamanho do buraco de uma laranja, dizendo assim, ó, sabe a sua mãe? Sei, está no inferno. Edifica o que isso aí? Hã? Mas essa é a verdade que a gente encontra aí afora, irmãos. A gente já falou, o pastor antes já deixou aberto aqui, eu assino embaixo. Se os irmãos tiverem curiosidade de saber, estão achando que é brincadeira, não vem mais aqui às quartas-feiras e aos domingos, pelo menos por um mês. Tira o mês inteiro para visitar outros lugares, depois você volta e fala o que você achou. Sem problema nenhum. Irmão, se seu coração te levar a ficar lá, graças a Deus pela sua vida. Significa que agora foi manifestada a verdade. Né? A mentira rompeu, a verdade rompeu o engano. Simples assim. Ele não está preocupado. A gente está preocupado com o seguinte, quem caminhar conosco vai, irmãos, vai ver isso aqui que vocês estão vendo aqui. Não vai mudar. É palavra, é estudo, a gente vai tentar sempre entregar o melhor. Pode falar, irmão Maria. Eu não ia falar que eu estou aqui. Né? Pode falar. Hoje uma pessoa passou na porta de casa. E hoje está fazendo 2 anos que o Cristiano apareceu, né? Hoje? É. Aí a pessoa falou para mim, como é que você está, Maria? Eu falei, tudo bem, graças a Deus. Pois é, né? Que pena que o Cristiano está lá no inferno, podia estar aqui. Nossa. Nossa, sim. Eu pedi licença para a pessoa e entrei para dentro. Eu não respondi. Você não tapa na minha cara, sabe? Eu sou uma amiga, que foi amigo dele. Amigo entre aspas, né? Cristiano, para quem não sabe, é o filho dela, tá? Só pra você saber. Nossa, eu falei, dá licença aí, cara. E aí, o Cristiano está pegando aí, falando, mexeu bastante comigo, né? Eu acho que a bendita da língua, né? Que edificou a sua vida, dona Maria? Fala muita porcaria, muita coisa que não deve falar. Que eu não vou entender, pastor. Eu acho que isso nem vem do coração da pessoa, isso já vem da maldade mesmo, sabe? É do coração, é do campo. Porque não tem lógica a pessoa falar uma palavra dela, uma coisa dessa. Eu já ouvi várias pessoas já falaram que ele está no inferno, que enquanto ele não pagar o que ele fazia, que ele não vai para o céu, não sei o que lá, né? Mas eu faço de conta que não ouço. Mas essa de hoje, sim. Depois no final da comunhão, obrigado por compartilhar, dona Maria. No final da comunhão, eu oro pela sua vida. Os irmãos oram pela vida da irmã Maria. Acolha a irmã Maria, abraça a irmã Maria. Mas no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, toda palavra de maldição e morte seja tirada do seu coração. Que isso não enraize no seu coração, no nome de Jesus. Porque no que eu creio, né, vai totalmente de encontro a essas bocas malditas que tem por aí. Então, no nome do Senhor, que Ele tenha misericórdia da vida desse que falou uma besteira dessa, e que o que falou uma besteira dessa também nós amemos, oremos, e que um dia ele possa enxergar a verdade e não fazer a cagada que está fazendo. No nome de Jesus, que a gente alcance a vida dele, porque pior não é o Cristiano, pior é ele que está aqui vivo e vivendo um engano. O Cristiano partiu, né? Se dorme com o Senhor, dorme com o Senhor. Pior para ele que está aqui, então que a gente ore pela vida dele, né? E ele alcance um nível de libertação, porque o coração sangrando é mais o dele do que o da senhora, eu posso garantir isso para a senhora. Eu também penso assim, porque é uma pessoa sem noção, né? Exatamente. Mas vocês acham que é real ou não? Que eu estou falando? Irmãos. Está aprendendo aí. Relacionamento com Deus, comunhão, é isso aí. A gente tinha lido Lucas, fomos para Lucas, não? Lucas 6. Lucas 6, né? 45. Vamos de novo para Lucas. Me veio um negócio aqui na mente. Vamos de novo para Lucas. Eu sei que os irmãos saíram de Lucas, mas vamos voltar para Lucas. Rapidinho. Lucas 6? Lucas.
Lucas 6 de novo. Perdoe, eu vou comentar, irmãos, por como que a irmã Maria falou. Vou até deixar, tinha outros textos aqui, mas deixa pra lá. Tem um texto que eu não vou pular, é que eu abri esse parênteses aí, espero dar, tá, irmãos? Porque para comentar um negócio da irmã Maria, tá bom? Espero que os irmãos aguardem um pouquinho, a gente já está encerrando. Lucas 6, verso 27. Digo-vos, porém, a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos ultrajam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te tira a tua capa, não impeças de levar também a túnica. Dá tudo o que te pede. Ao que toma o que é teu, não peça de volta. Como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo fazei a eles. Se amais os que vos amam, que mérito há para vós? Pois até os pecadores amam os que os amam. Forte, né? Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, que mérito tem para vós? Até os pecadores fazem o mesmo. Se emprestardes àqueles de quem esperai receber, que mérito há para vós? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber a mesma quantia. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, nada esperando em troca. E será grande a vossa recompensa, e serei filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede compassivos, como também é compassivo o vosso Pai. Não julgueis de modo algum, não julgueis, e de modo algum sereis julgados. Não condeneis, de modo algum serei condenados. Perdoai, e serei perdoado. Dai, e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, no vosso regaço vos darão. Pois com medida com que medirdes, vos será medida em troca. Esse texto é muito forte, irmãos. Por quê? Porque mostra que a gente é um bando de cristão pé de chulé. Essa é a verdade. Por quê? Porque a gente só quer amar e andar com quem ama. A gente ama a gente de volta. É assim, ó, pô, eu amo o Dudu, cara. Que menino inteligente, bonzinho, né? Que, enfim, é um orgulho aqui pra gente, né? Um menino que senta, aprende as escrituras, como outros jovens que vêm aí também, né? A Gigi, o Cauã, amo a vida deles. Eles nunca fizeram mal pra mim. E pegar esses virados no girar, esse moleque catarrento, remelento, que taca a pedra no vidro do seu carro, sai correndo, toca a campainha, regaça com tudo. Tem coragem, irmão? De olhar para a vida de um ser humano desse e falar assim, cara, deixa eu te ajudar. E ainda que você tenha esgotado um ano da sua vida e nada mudou, você fala assim, mas eu vou perseverar, deixa eu te ajudar. A Bíblia diz, amar quem nos ama é muito fácil, até os pecadores fazem. E amar os inimigos, é isso que ela nos ensina. Até brinquei com a Sam na sexta-feira passada, ela perguntou se dar outra face era literal. Eu falei, não, eu dou outra face, só que no nível que eu dou a face. Quando a Bíblia diz assim, eu tenho que dar outra face. Se bateu em uma, você dá outra, certo? Se eu tomar o primeiro tapa, a segunda face que eu vou dar é de alguém parecido comigo, quem estiver do meu lado. Eu falo, bate agora na do hétero, e a outra face é a dele. É literal, irmãos. Você tomar uma, você dá a outra. Emprestar é literal? Não tem sim ou não?
Dar e receber é literal? Então dar a face é literal também. Véio. Como é que as outras coisas é literal e só dar a face é espiritual? É dar a face também. É ser capaz de, ainda estando certo, se colocar como uma pessoa que, puxa vida, sabe? O pastor Leandro já testemunhou aqui inúmeras vezes. Às vezes a gente está no trânsito, hoje em dia é assim. E não há dificuldade no nosso coração. A gente está errado. A gente está errado, não, a gente está certo. Pega uma anta no trânsito, porque no trânsito tem bastante anta santa, que faz um monte de cagada e assim, o cara faz a cagada e vem pra cima da gente. Ele errou. No outro tempo, irmão, porrada comia, né? Hoje em dia você pede desculpa pelo erro. O cara pisou no meu pé e quem pede desculpa sou eu. Ou desculpa por ter colocado o pé embaixo para você pisar. Por quê? Porque é isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. Entende? Isso que eu falei, eu não estou nem tão preocupado com a vida da irmã Maria, embora eu vou orar, embora a gente tenha o papel de fortalecer, de colocar para cima, mas graças ao Senhor, que ela não tem comido qualquer alimento aqui. Mas quem é o alvo de tudo isso daí? É a vida do coitado, do miserável que está falando um negócio desse. Precisamos abraçar uma pessoa dessa. Mas então Deus não perdoa uma prazer. Precisamos, irmã Maria. Precisamos. Por isso que eu falei, só mostra o crente chulé que nós somos. Precisamos. Isso é uma orientação bíblica, uma orientação vinda do Senhor. Precisamos trabalhar. Isso não acontece, não aflora da noite para o dia. Mas é isso que Cristo está fazendo em nós. Irmão, eu já vi muito homem bruto, eu era bruto, irmão. Você não tem noção. Ah lá, a mãe ali, ó. A mãe está assim, ó. Eu era bruto, irmão. E eu já vi homem bruto, mais bruto que eu. Mais bruto, irmão, que você fala, o evangelho não penetra aí não. Esse irmão é tão bruto, mas é tão bruto que isso é louco, né? Não penetra. Aí você olha hoje o irmão, parece o touro Ferdinando. Ao invés de querer ir lá para o meio, cheirando flor, ao invés de querer ir para o meio da torada, fazer o papel dele de touro e vencer, irmão, você gosta de desenho, tem filho pequeno agora. Você está brincando comigo por causa de quê? Você está rindo do quê? Ai, que maravilha. Eu assisti também. Você assistiu? Não? Não. Você assistiu? Então, ele não quer ir para a torada, ele quer fazer o quê? Cuidar das flores, pô. Tem um monte de touro bravo, só que ele era o touro maior do rolê. É ou não é? Vocês assistiram também, né? Ah, criançada, viu? Ler Bíblia não quer, né? Assistir Ferdinando na Disney. Oh, meu Deus. Catequese. É difícil, velho. Entendeu, irmãos? Mas é isso. Tem muito homem bruto que eu vi que chegava, né? Botava até medo. Coitado. Sentava e pegando, foi muito bom ver o desenho do Touro Ferdinando, porque eu já assisti mais ou menos o Touro Ferdinando, acho que foram 537 vezes. Esse foi o que eu menos assisti de todos os desenhos que o Giovanni gosta. Tem uma cena que o Valente, olha o nome do outro touro, Valente, vem para desafiar, eles ainda eram pequenos. E aí é onde mostra a primeira cena da florzinha, e ele está com a florzinha atrás do cara, aí o Valente vem para bater nele, ele senta na flor e fala assim, bate em mim. Só não toca na flor. Aí o Valente quebrou o cara. Quebrou o Valentão. Porque o cara falou assim, os outros dois touros que estavam do lado, o Magrão, eu sei o nome, irmão. Você está tirando? Ah, meu Deus do céu. Os outros touros que estavam do lado falam assim, mas você vai deixar de bater em você? Aí não tem graça. E aí o Valente murcha na hora e fala, fica com a tua flor. Quebrou. Deu a outra face. Pô, quer bater, bate, velho. Você quebra a pessoa. A gente às vezes acha que a gente é os da galáxia. Eu preciso reivindicar. Aí na hora que é para reivindicar, eu não estou aqui para falar de coisa política, de coisa. Aí quando é para colocar a boca no trombone, caguetar um monte de porcaria que a gente está vivendo, aí você vai ver o crente aonde? Irmãos, que hipocrisia, né? A gente é hipócrita, irmãos. Para de querer ser, meu. Quando é, meu, para fazer um movimento, não, vamos lá, vamos desbancar, fulano de tal, tá roubando, tá metendo o dedo, tá acabando com o nosso governo, acabando com as nossas coisas. Cadê o crente? Tá na casa ali. Tá no monte, achando que vai orar e Deus vai descer numa espaçonave Jefferson lá e vai fazer alguma coisa. Ô, irmãos. Aí quando tá num negocinho que ele podia falar assim, não, puxa. Às vezes uma situação dentro do lar.
Às vezes é uma situação de vó e neto, às vezes é uma situação de pai e filho, às vezes é uma situação de esposa e esposa. Irmãos, quando a gente às vezes tem a razão e a gente se cala, a gente fala, deixa quieto, depois numa outra hora sábia, eu troco ideia, eu falo, não vai resolver agora. Se eu jogar gasolina nesse fogo que está pegando, você acha que vai dar o quê? Churrasco, né, irmão? Dá outra coisa, pega fogo mesmo. Então, irmã Maria, é progressivo. A gente não chega nesse nível assim. É o que Cristo está fazendo em nós. Olha que glória. O que Cristo está fazendo em nós? Forjando um caráter dele, um caráter de equilíbrio, um caráter de amor, um caráter de longanimidade, ser longânimo em si dar. É assim a mente de Deus. Quando você vê, você fala assim, cara, as pessoas vão olhar e vão falar assim, Alessião, quem te viu mesmo, meu irmão. Deus dos Olivos, antigamente era, falava com a Alessia, era um pescotapa no meio da nuca, velho. Agora o cara, tipo, você fala até umas coisas. Não, meu irmão, tá, beleza. É isso, irmãos, fruto do Espírito. Todo aquele que se une ao Senhor, caminha com o Senhor, carrega esse fruto. Mas é verdade. É gradativo. Em outra época ninguém me falaria isso e eu saía que tinha não. Então, você está vendo, João Maria? Então, de todo não está tão ruim. Né? Só precisa tirar o estado de desejar a morte da pessoa. Mas de todo não está ruim. Né? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? O último texto a gente se encerra. 1 João. Primeira, tá, João? Não é Evangelho de João. É a Epístola de João. Primeira carta de João. Capítulo de número 4, versículo de número 18. Isso é muito forte. Isso aí é forte, é forte. Posso ler? Pode. 1 João 4,18, tá? Ó, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então o primeiro medo que nós precisamos parar de ter, você ama Deus? Sim ou não? Os irmãos depois, eu gosto dessas ministrações, porque daí, quando você pergunta, até antes da ministração, você perguntar, você ama a Deus? Lógico, você está me tirando. Agora você fala, você ama a Deus? Sim. Sim. Acho que sim. Sai, né? Já tá. Ama a Deus, sim ou não? Sim. O amor lança fora todo. Então confia no Senhor. Por que você não confia ainda? Confie no Senhor, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, entregue a sua causa ao Senhor Jesus, entregue a sua família ao Senhor Jesus, entregue as suas finanças ao Senhor Jesus. Está entendendo? Porque se não há confiança é porque ainda há medo, e se há medo é porque ainda não há amor. O amor lança fora todo medo. E o texto nem fala disso, né? Evidenciando o ser, o indivíduo, mas eu falo aqui aos irmãos, dentro do texto, se você verdadeiramente ama o Senhor, confie nele. Deixa Ele trabalhar na sua vida, irmão. Deixa Ele trabalhar na sua história, irmão. Para de enfiar a mão. Ou confia ou não confia. Porque se eu amo, eu decido. Não, eu decidi confiar, eu decidi me entregar. Está entendendo? Entra num relacionamento de cabeça com o Senhor. Você vai ver, sua vida vai mudar, meu amado. Mudou a minha. Hoje quem governa o meu casamento não sou eu governo a minha esposa, né? Porque eu sou o cabeça do lar, a Bíblia diz isso, e governo meu filho, governa a minha casa, mas quem me governa antes de tudo isso é o Senhor, eu só governo porque Ele me governa, entende? Então o meu casamento é do Senhor, a minha família é do Senhor, a igreja que eu congrego, ou seja, os irmãos em comunhão é do Senhor. Eu confio no Senhor, irmãos. Entende? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O verso posterior. Ó, verso 20. E depois você tem um momento de auto-reflexão. Se alguém disser, se alguém cabe todos nós, amo a Deus,
E odiar o seu irmão é mentiroso. Eu amo a Deus e eu odeio a Dona Euraide, eu sou mentiroso. Como é que eu posso amar a Deus e ter ódio por algum irmão? E detalhe, irmãos, aqui no caso não é irmão de fé, são pessoas num geral. Nós temos, o que a Bíblia diz? Eu tenho que amar, orar, me posicionar diante dos meus. Se eu amo a Deus e odeio as pessoas, eu não amo a Deus, eu sou mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, ou seja, eu vejo o meu irmão e não amo ele, não pode amar a Deus a quem não vê. Ué, se nem quem vê está dando conta de amar, como é que você vai amar verdadeiramente aquele que você não vê? E amor, lembrando, irmãos, verso 21, só para a gente finalizar. E temos da parte dele este mandamento. Mandamento é o único que ele deixou. Aquele que ame a Deus, ame também ao seu irmão, ao próximo. Esse é o único mandamento que Deus deixou. Até porque não precisamos amá-lo, ele nos amou primeiro, falou no verso anterior. Eu amo a Deus, mas porque eu correspondo ao amor que me amou. Mas eu amo ao meu irmão, como prova de que eu amo o Senhor. Eu sirvo meu irmão, eu venho estar em comunhão com o irmão, eu venho para ser um membro que não pode faltar na comunhão do corpo que se reúne, porque eu verdadeiramente amo a Deus, provando que eu amo a sua vida. Ficou fácil de entender, sim ou não? E quando eu deixo de fazer isso? Lembra que a gente vem estudando esse tempo, reter o cabeça. A justa cooperação de cada parte. Quando não tem cooperação de uma parte, é porque não há amor, não há sinceridade. Todo proveito é hipocrisia. Amém, meus amados? Amém. Alguém quer comentar, perguntar, falar alguma coisa? Tenha liberdade. Se for algo muito extenso, você pode deixar para o final. Eu tenho aí até Jesus voltar. Pode falar, Alessandro. O senhor vai frisar aí, amor não é? Amor não é? Ah, eu não falei? Amor não é sentimento. Amor é decisão. Isso mesmo. Amor é decidir. Quando você decide amar, você se posiciona com a atitude de alguém que ama. Falar sem a decisão, como eu falei, é um relacionamento hipócrita. Né? O que vale mais? O que os irmãos, o pastor já deu inúmeros exemplos disso. O que vale mais? Você está junto com alguém, seja casado, mãe e filho, neto e avó, que fala todo dia que te ama, mas te bate, ou alguém que nunca disse que te ama, mas o comportamento de alguém que ama? O que é melhor para você? O falar ou o comportamento? O que tem mais realidade? O falar ou o comportamento? Se o falar é um e o comportamento é outro, você acha que é a realidade? Mas se não há um falar, mas há um comportamento, você acha que é a realidade? Amor é gesto. Deus amou o mundo entregando o Filho. A pergunta é, você ama a Deus entregando o quê? Simples assim. Mais alguém quer falar mais alguma coisa, Alessandro? Não? Obrigado por me lembrar. Mais alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? Os irmãos entenderam a mensagem? Sim. Sim ou não? A importância de, irmãos, darmos. Eu sei que dias difíceis vêm. Eu sei que o Senhor está às portas. Eu sei que Jesus está voltando. Eu sei que o mundo vai passar grandes aflições. Mas, irmãos, vamos despertar e fazer aquilo que o Senhor confiou a nós. Estar um com os outros, se interessar pela vida um dos outros, ser mais longânimo pela vida do outro, né? Tipo, o irmão falou, pô, beleza, releva, deixa quieto, o irmão não está fazendo, amém, se colocar à disposição. O que eu posso ajudar? Né? Quantas pessoas que a gente vê fazendo coisas que assim, sangra o meu coração e fala assim, puxa vida, eu queria ajudar mais. Eu queria, por exemplo, chegar, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui, mas não que esse exemplo seja alguma regra, mas vocês vêm todo dia, todo dia que não tem comunhão, a irmã Samanta louva, porque ela vem servir aos irmãos, mas quem um irmão tem coragem de falar, ei Sam, está precisando de alguma coisa? Às vezes eu falo para minha esposa, eu gostaria, só que eu tenho tantas outras coisas, eu vou ter que abandonar alguma, daqui eu já faço, como eu gostaria que isso despertasse com os irmãos, é só um exemplo. Irmão, eu posso fazer alguma coisa? Não sei lá, qualquer coisa. Ensina, ou então, sei lá, tem alguma coisa que eu possa adiantar? Irmãos, como seria bom se a gente ajudasse uns aos outros, perguntasse. Olha, uma coisa dessa era para a gente estar sabendo antes da comunhão. Graças a Deus que o Espírito toca no coração e revela. Isso que a senhora falou. Mas se a gente se interessasse pela vida dos irmãos e estivesse mais juntos, eu já estava sabendo disso antes da comunhão.
Isso é prova de que a gente não se interessa por aquele que está do nosso lado. A gente está ainda vivendo uma vida cristã hipócrita. Às vezes a gente não sabe nem onde o irmão mora. E diz, ô irmão, te amo, porque se eu tiver uma dor de barriga e estiver morrendo em casa, você não vai saber nem chegar lá. Como é que me chama de irmão? Um irmão mesmo, sabe onde eu moro, sabe o que eu gosto, sabe o que eu penso. Isso é irmão. Estão entendendo? É duro a palavra, mas é bom para edificar a nossa vida. Amém? Amém.